Esta é a hora mais difícil da celebração da Santa Missa, que é a homilia. Se é lida, umas pessoas não gostam. Se é pequena, o padre está com preguiça. Se é comprida, está falando demais. Então, procuremos viver o espírito deste momento da homilia como uma leitura diferente da palavra de Deus que foi proclamada. E nós estamos celebrando o tempo pascal. Olhando para as personagens que nós encontramos nas leituras, nós percebemos que há uma primeira atitude, e principalmente entre os discípulos de Jesus. Qual é a atitude? É buscar Jesus Cristo. O evangelho deste domingo, dia da ressurreição, fala de uma correria. As mulheres correram, Pedro correu, o discípulo, chamado de discípulo amado, também correu. Eles vão ao túmulo. E por que vão ali? Porque algo chamou a atenção. Maria Madalena, de madrugada, foi a primeira a chegar ao túmulo e o sepulcro estava vazio. E outra coisa, o corpo de Jesus já não estava ali. Ainda com o ambiente escuro, pela ausência do sol, Maria Madalena vai ao encontro de Jesus, vai ao túmulo. Ela tinha preparado a unção do corpo. E ali é noite ainda, e não apenas na natureza, mas no coração de muitos discípulos de Jesus e certamente também no coração de Maria Madalena. Mas ela vai ali. E por que ela vai ao túmulo? Porque ela já tinha sido atraída pelo amor. Jesus tinha libertado Maria do demônio, de muitos pecados que ela cometera. Ela agora vivia sob o amor de Deus, que a resgatou, que a tornou livre. Então, certamente, apesar da escuridão, da incerteza, mas no seu coração brilhava a luz. E o que chama a atenção é que Maria não consegue ficar longe de Jesus, que é o seu Senhor. Não consegue ficar longe porque foi o Senhor quem a libertou. Ela não consegue viver sem Jesus. Nós somos a igreja de Jesus e nós nos perguntaríamos nesta noite da Páscoa: nós conseguimos viver sem Jesus? A nossa razão de viver é Jesus? A nossa plenitude é Jesus? A nossa esperança é Jesus? Maria foi ungir o corpo do Senhor. Mas como ela entraria no sepulcro? Existe uma pedra pesada impedindo que alguém entre no túmulo. Na homilia de hoje, o Papa Francisco diz sobre esta pedra do túmulo de Jesus. Ele faz uma exegese desta pedra. Diz o Papa: aquela pedra representa o fim da história de Jesus, sepultado na noite da morte. Ele, a vida que veio ao mundo, foi morto. Ele que manifestou o amor misericordioso do Pai,
não recebeu compaixão dos seres humanos. Ele que aliviou os pecadores do peso da condenação, foi condenado à cruz. Existe uma pedra maciça, obstáculo intransponível. E aquele era o símbolo do que as mulheres levavam no coração, ou seja, o fim da esperança. Mas o mesmo também pode acontecer conosco. Podemos, às vezes, colocar pedras no nosso coração. Aliás, ontem ouvimos a profecia de Ezequiel. E o profeta não dizia que nós temos um coração como pedra? E o Senhor não promete transformar este coração num coração de carne, num coração generoso e misericordioso? Tirarei do vosso peito o coração de pedra e no lugar colocarei um coração de carne. Portanto, nós podemos ter também este coração que é como uma pedra intransponível. O Papa Francisco continua dizendo: às vezes sentimos uma pedra do túmulo de Jesus que foi colocada na entrada do nosso coração. Esta pedra sufoca a vida, esta pedra extingue a confiança, essa pedra nos encarcera no sepulcro dos nossos medos e amarguras. Esta pedra bloqueia o caminho para a alegria e a esperança. São maciços de morte e nós os encontramos ao longo do nosso caminho, em todas as experiências e situações que nos roubam o entusiasmo e a força para prosseguir. Quantos irmãos nossos não nos procuram exatamente assim, atribulados, sem esperança, sem encontrar uma razão para a vida, querendo desistir da vida, sem entusiasmo, sem força para prosseguir. Mas quando Maria chegou ao túmulo, disse o Evangelho: a pedra está removida, o sepulcro está vazio. Maria encontra-se completamente, ela se sente completamente perdida, sem entender, desolada. Onde colocaram o meu Senhor? E ela sai correndo para anunciar a Pedro e a João. Ela pede ajuda, sente-se perdida e impotente. O Evangelho de hoje, então, nos coloca também este questionamento. Quando eu experimento a ausência de Jesus, quando eu experimento a dor, quando eu experimento a solidão, o sofrimento, a falta de esperança, como eu reajo? Onde e como eu busco nosso Deus? Será que nós buscamos o nosso Deus no lugar dos mortos? Como é que nós vamos procurar no lugar dos mortos? Não vamos encontrar resposta, porque o nosso Deus é a vida, e é a vida em plenitude. O Jesus que morreu por nós, é Ele quem dá vida. Eu dou a vida por vocês, é Ele quem dá a vida. Maria então vê o sepulcro vazio, e tem ali 2 anjos, um na cabeceira, outro nos pés, do lugar onde Jesus tinha sido sepultado. Ela não entende, e vem a pergunta: por que vocês procuram, ou por que você procura entre os mortos aquele que está vivo? Enquanto Maria está com o olhar fixado
dentro da sepultura, ela não encontra respostas, mas quando ela fixa o seu olhar em Jesus, ela vai compreender o ministério de Jesus e tudo aquilo que tinha acontecido. Por que choras? Perguntam a ela. Por que choras, mulher? Você não tem motivo para chorar, mas é preciso se alegrar. As lágrimas de Maria Madalena revelam também as nossas lágrimas do nosso cotidiano. Mas, se nós choramos, será que Jesus não prometeu a consolação? Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os aflitos, porque encontrarão misericórdia. As lágrimas de Maria revelam o grande amor pelo seu mestre, como nós choramos por causa do amor que temos pelos nossos entes queridos, e quando eles já não estão entre nós, nós sentimos a falta, choramos, mas ao mesmo tempo o choro pode revelar em nós a nossa pouca fé. Então, para Maria Madalena, para mim, para vocês, o Papa Francisco diz: no túmulo vazio está a Páscoa de Cristo, está a força de Deus, a vitória da vida sobre a morte, o triunfo da luz sobre as trevas, o renascimento da esperança por entre os escombros do fracasso. Foi o Senhor, o Deus do impossível, como diz o Evangelho, para Deus nada é impossível. Foi o Senhor, o Deus do impossível, que rolou a pedra para o lado e começou a abrir os nossos corações, a fim de que não se acabe a esperança. Por isso, nós devemos também elevar os nossos olhos para onde está Jesus. Saber que aquele que ressuscitou caminha à frente dos seus e nós caminhamos com Ele. Caminhar com Jesus significa rumar para a eternidade, para a vida plena. Concluindo, Sua Santidade, o Papa Francisco continua a nos dizer: levantemos os olhos para Jesus, acolhamos Jesus, Ele é o Deus da vida em nossas vidas. Renovemos hoje o nosso sim e que nenhuma pedra maciça possa sufocar o nosso coração, nenhum sepulcro possa encerrar a alegria de viver, nenhum fracasso seja capaz de nos lançar no desespero. Levantemos o olhar para Ele, para Jesus. Peçamos a Ele que a força da ressurreição role para o lado as pedras que nos oprimem a alma. Levantemos o olhar para Jesus, o ressuscitado, e caminhemos na certeza de que, no fundo do poço, no fundo obscuro das nossas expectativas e das nossas mortes, já está presente a vida eterna que Jesus veio trazer para todos nós. E nós devemos crer na vida eterna. Aliás, é um dos artigos do nosso credo. Eu creio na vida eterna. Eu creio na vida eterna porque, ao olhar para o túmulo, ele está vazio. O Senhor ressuscitou. Ele é o vencedor da morte. Ele é o autor da vida. A morte não tem a última palavra sobre a nossa fé, nem sobre a nossa vida. É a vida plena de Deus que pronuncia o seu sim sobre nós, para que nós sejamos alçados para a vida em plenitude. A todos, a toda a comunidade, desejamos uma feliz Páscoa da ressurreição, que nós possamos renovar a nossa fé
e a nossa esperança no Senhor, e que toda a tristeza e todo abatimento sejam vencidos pela força da ressurreição de Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.